Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Por Trás do Balcão. Eu sou Adão Fonseca e hoje eu quero explorar, junto com você, um tema muito importante para o nosso segmento Farma. O valor das pessoas nas organizações, desenvolvendo pessoas para o sucesso. Como que nós fazemos isso? Quando nós falamos de desenvolvimento pessoal, nós estamos falando de algo que mexe tanto comigo, quando balconista, comigo quando farmacêutico, ou como comigo também quando empresário. Então, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, é importante e hoje nós vamos mergulhar nesse assunto para que a gente possa entender cada vez melhor, valorizar as pessoas que estão nas organizações, sejam elas desde a pessoa que limpa a ter o mais alto cargo que exista nessas organizações, como nós devemos valorizá-las e entender que elas fazem parte de todo o sucesso conquistado por essa empresa. Para falar disso, nada melhor que trazer alguém que já vivenciou isso na prática. Esse cara que nós vamos ouvir hoje, eu estudei o currículo dele, a biografia dele, e depois aqui antes das gravações nós estávamos fazendo um bate-papo. Ele tem uma história fantástica, uma história de vida fantástica. Ele que é mineiro e começou trabalhando aos 8 anos de idade com a mãe, que tinha uma barraca de camelô. Aos 16 anos ele foi ser repositor de mercadoria e depois passou para o setor de merchandise, depois ele foi ser vendedor. De vendedor, ele chegou hoje no cargo de gerente de vendas na Apsen Farmacêutica. Tem aqui comigo, então, Rony Christian. Seja muito bem-vindo, Rony. É um prazer tê-lo aqui conosco. E desde já, em nome da Rede Melhor Compra e do Por Trás do Balcão, quero agradecer a sua presença. Perfeito, Adão. Eu que agradeço vocês pela grande oportunidade, pelo grande privilégio que você me concede de estar aqui com vocês e poder participar desse momento e, principalmente, como nós falávamos aqui, ter a oportunidade de contribuir e compartilhar um pouco de histórias. Eu acho que toda pessoa tem uma história e essas histórias produzem experiências, E essas experiências, elas, uma vez compartilhadas, elas podem gerar crescimento, e tanto para quem compartilha quanto para quem recebe. Então, um privilégio estar aqui com vocês. Me sinto honrado em estar aqui batendo esse papo, e principalmente num assunto tão importante como esse, que é falar sobre pessoas. Eu vi você começando falando aí, você disse, as pessoas que estão na organização, e eu pensei aqui, já me veio um insight, eu disse assim, mas talvez nós podemos até dizer, ao invés de as pessoas que estão na organização, as pessoas que são a organização. Exato, porque elas fazem parte ali, elas que constroem tudo aquilo ali. Perfeito. Então, muitíssimo obrigado, estou honrado de estar aqui e vamos em frente. Você que nos assiste aí, esse assunto é um assunto que me encanta e eu tenho certeza que encanta você também. Uma coisa que eu tenho certeza que você que está me assistindo, está nos ouvindo aí, você é um ser humano. Portanto, você é uma pessoa e isso aqui não vai falar somente de uma organização, mas vai falar a respeito de você e de cada um de nós. Afinal de contas, todos nós somos seres humanos, É isso aí. Bom, eu quero te agradecer. Eu não errei, eu resumi bem ali Sim. sua história de vida, Foi bem. Bacana. Cara, e eu achei muito interessante, nós vamos falar de pessoas e nada melhor falar de pessoas, eu sempre falo que para a gente falar de alguma coisa, a gente tem que construir algo, Aliás, eu sempre digo, quando você vai contratar um vendedor, a primeira grande pergunta que você tem que fazer para esse vendedor que você está contratando é: qual a sua maior realização, qual a maior realização na sua vida que você já conseguiu ter ou fazer através das vendas? Então, assim, eu acho que é algo importante e o seu currículo lá mostra que você sempre esteve à frente de vendas, começou bem, nós até falando aqui, eu disse para ele que ele é bem aquele vendedor raiz, começou lá no camelódromo, aquele negócio todo. Sim. Então, assim, a gente precisa de uma grande realização. Todo bom vendedor e todo grande vendedor, ele tem uma grande venda,
Perfeito. E eu acho que isso é importante. E a sua história já nos mostra isso, né? Você saiu de um lugar nobre, mas pequeno, claro, né? Guardado as proporções aqui, sem querer ser pretensioso ou parecer que eu estou esnobando, e cresceu, né? E cresceu na vida. E cresceu e veio para esse mercado, que é o mercado farmacêutico, um mercado altamente competitivo, um mercado acirrado, que depende das pessoas, porque nós cuidamos de pessoas. Perfeito. As pessoas que vão até uma drogaria, elas vão porque estão ali debilitadas, estão passando mal. Claro que hoje nós falamos em vender saúde e bem-estar, mas o cara que está entrando na drogaria, ele está entrando por alguma razão. Né? E agora eu, enquanto balconista, enquanto farmacêutico, ou mesmo proprietário da drogaria, eu preciso acolher essa pessoa. Então, eu preciso cuidar dessa pessoa. Só que, enquanto empresa, eu também preciso cuidar das pessoas que estão dentro da minha empresa. Porque as pessoas que estão dentro da minha empresa, empresas são feitas de pessoas. Perfeito. Né? E eu trouxe uma frase, o Renato Spalletti, presidente da Apsen, é o nosso grande homem. Exato. Ele escreveu a introdução lá, né, a dedicatória, no livro da Renata. Sim, sim. E ele colocou assim, abre aspas, cuidar das pessoas estará sempre em primeiro lugar. Fecha aspas. Você concorda que toda empresa é feita de pessoas e que elas são fundamentais para o sucesso que essas empresas têm? Adão, eu não apenas concordo, mas eu vivo isto na prática. E eu posso dizer aqui, sem nenhuma demagogia, que essa frase do Renato, ela não é apenas um bordão, algo escrito, né? Ela, de fato, ela é a realidade e a essência do que nós vivemos hoje na Apsen. Né? Então, quando a gente fala de que as pessoas, elas sempre deverão ser cuidadas pelas organizações, você estava falando aí, né, de que as pessoas, elas vêm à farmácia e elas precisam de uma atenção, porque elas muitas vezes, né, elas estão debilitadas. E aí eu estava pensando o seguinte, o gestor hoje de uma corporação, ou de um negócio, de uma farmácia, ele precisa se atentar que o papel dele passa também pela gestão dos números. Mas existe um pilar fundamental que ganha muito peso dentro do negócio agora, e é exatamente o pilar das pessoas. Então, o gestor ele precisa cuidar das pessoas, as pessoas vão cuidar dos seus clientes, e os seus clientes vão cuidar da marca ou do produto. Então, veja que é um ciclo que é de pessoas para pessoas. Se a gente olhar nessa cadeia, você vai perceber que a marca ou o produto, ela está no final da cadeia. Se nós voltarmos um pouquinho antes, ali na época da Revolução Industrial, né, quando surgiu ali o marketing 1.0, você vai perceber que o produto ocupava o início da cadeia. Porque com a Revolução Industrial, as indústrias começaram a produzir em larga escala. Então, eles precisavam colocar aquela produção que era feita em larga escala para fora. E daí, o produto, então, estava sendo o foco, sendo o centro do negócio. E as farmácias também estavam experimentando isso. Quando a gente olha no cenário atual, as pessoas assumem um papel fundamental dentro do negócio. Portanto, o produto não é que ele deixa de ser importante, mas se a gente olhar essa cadeia que eu falei, o gestor, uma vez que ele olha para as pessoas que estão envolvidas dentro do negócio dele, afinal de contas, o negócio é as pessoas, né, como o próprio Renato diz, e a Renata também, uma vez que ele cuida bem das suas pessoas, do seu pessoal, do seu time, da sua equipe, e esse time se sente bem cuidado, ele consegue também oferecer o cuidado que ele recebeu, porque ele espelha o líder. Ele acaba sendo engajado, motivado a também cuidar. Então, ele vai prestar um bom atendimento lá na ponta e vai querer cuidar de cada cliente que entra na farmácia. Uma vez que aquele cliente é bem cuidado, aquele cliente passa a levar essa marca, esse produto, o nome da farmácia, como algo precioso, e não apenas como somente um produto. Então, sim, eu concordo com essa frase do Renato, que é, como eu falei aqui, o nosso grande homem, né? E o Renato tem nos ensinado isso, que as pessoas precisam ser
cuidadas. E a gente experimenta isso na prática. Legal. Cara, e assim, eu fico encantado, né? Eu que acompanho a Apsen de perto, tenho grandes amigos lá, né? Você, o Rodrigo Monteiro, Perfeito. meu grande amigo Xuxa, para quem não conhece, né? Entre outros, né? Tem o Wagner e assim vai. Se for citar aqui, nós vamos parar. Mas empresas são feitas de pessoas. E eu acho que realmente a gente, eu gostei muito da sua colocação, porque nós cuidamos de pessoas no dia a dia, mas e quem cuida das nossas pessoas? Exato. Quem cuida de mim? Quem é que cuida do meu funcionário? Eu vi uma frase do João Adib, ele falando, né? Acabou me incorrendo agora, talvez eu não seja tão preciso na frase, mas ele fala justamente disso, né? Porque ele, enquanto gestor de uma indústria, ele tem que estar bem, mas o funcionário dele também tem que estar bem. Não adianta ele andar de jatinho, né? E o funcionário dele tá andando a pé, alguma coisa assim desse tipo. Então, e é justamente essa visão, independente do tamanho da empresa, né? Seja ela uma empresa pequena, média ou grande, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que eu tenho que cuidar dos meus funcionários têm que cuidar de mim. Perfeito. Né? Porque o caminho é uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla. A partir do momento que eu demonstro na prática, Adão, que você é importante para o meu negócio, não pelo fato de você me produzir lucro, e nós não estamos falando com isso que o lucro ele não é importante, né? Nós não podemos negligenciar essa parte, mas a partir do momento que eu, como gestor, como empresário, né, como farmacista, eu mostro para você que você é importante para o meu negócio como uma pessoa, você se sente acolhido. Porque eu tenho para mim uma máxima de que ninguém maltrata a sua própria carne. Né? Ou seja, é impossível alguém, em sã consciência, às vezes, maltratar a si mesmo. Né? Quando a gente tem um olhar para o outro, entendendo que ele é o nosso semelhante, e eu consigo respeitá-lo porque ele é igual a mim enquanto ser humano, você acaba oferecendo para essa pessoa um cuidado que vai muito além da parte financeira. E uma vez que você se sente cuidado e respeitado como ser humano, obviamente você vai querer retribuir isso. Porque nós somos assim como seres humanos, né? E você pode retribuir isso de várias maneiras. Você pode retribuir isso se entregando mais ainda em favor do negócio. Você pode retribuir isso doando-se cada vez mais em prol do crescimento do negócio, em prol do encorajamento daqueles que trabalham com você, em prol da melhoria da cultura organizacional e do clima organizacional. Ou seja, a cultura, melhor dizendo, a cultura você vive ela, mas o clima organizacional você produz. Né? E um está relacionado com o outro. E um né? está relacionado com o outro. Então, veja que existe sim essa troca. A partir do momento que o gestor ele passa a olhar para as pessoas como seres humanos, e a partir desse momento a pessoa ela tem, de fato, a certeza de que ela pode ser vista ali como um ser humano que pode produzir lucros, né? Ela consegue produzir não apenas mais, mas ela também pode produzir melhor. E isso é que é o ponto, porque os resultados eles são importantes. Mas eu aprendi com o meu gestor, o André Pellegrino, que a maneira como se constrói os resultados também são importantes. E elas não podem, e isso não pode ficar para trás. Não é resultado a qualquer custo. Exato. O resultado ele tem que vir, mas ele tem que vir de uma forma justa, honesta. Exato. Que seja bom para todas as partes envolvidas naquilo ali. Aí você falou uma coisa interessante, porque assim, nós vivemos um momento conturbado no Brasil, né, de um modo geral. As pessoas têm... eu gostei que você disse uma coisa, porque a gente tem que... Nós somos indivíduos, e todos nós somos indivíduos, e o que me faz ser
indivíduo é o fato de eu ser único, né? Não estou dizendo aqui que eu não sou substituível. Se amanhã eu sair daqui, outro pode estar no meu lugar e fazer até melhor do que eu. Todavia, eu tenho características que outro não tem e ele também tem outras que eu não tenho, né? E as pessoas têm sido muito orgulhosas, elas têm, não sei bem definir qual a palavra que eu quero, mas com isso, as organizações têm olhado para o funcionário de uma forma diferente e os funcionários para as organizações de forma diferente também. E esse olhar de cuidado, de carinho, de ambos os lados, tem que estar em sincronia, né? Porque nós temos, o que nos difere ideologias, filosofias, né? E crenças. Todavia, nós somos indivíduos e temos que respeitar um ao outro. Né? O que você disse aí. Perfeito. O respeito, né, ele é algo importante. Né? Eu tenho que saber respeitar a sua ideia, por mais que eu não concorde, por mais que eu ache que está errado, é um direito seu. Né? Sim, e as pessoas, elas não têm feito isso ultimamente. Né? Adão, eu estava pensando aqui, enquanto você trazia esse ponto, isso aí que você falou é muito importante. Porque esse fato, essa questão da gente entender que cada um é diferente. A gente estava conversando aqui antes, né, e eu dei até um exemplo de pessoas que são gêmeas. Você pega pessoas que são gêmeas, por mais que elas tenham a mesma aparência, elas se diferem em vários pontos. Gostos, personalidades, enfim. E eu fico pensando o seguinte, é bom que as pessoas sejam diferentes. Porque quando nós levamos essas diferenças, que a gente fala muito hoje da diversidade. Né? Então, a gente pode usar aqui, talvez, como sinônimo, a palavra diferença e, de repente, usar a palavra diversidade. Uma vez que você entende isso, que cada pessoa ela é única, você entende que isso pode produzir um poder enorme dentro da organização. Porque você, sendo diferente de mim, você pode enxergar algo que eu, com a minha experiência, a minha vivência, eu não enxergaria. E isso pode nos gerar insights. E dentro da sua particularidade, você contribui com o negócio, eu, dentro da minha, contribuo, e juntos a gente consegue achar caminhos que sozinhos nós jamais conseguiríamos. Então, quando nós falamos de pessoas, esse ponto de entender que cada um é diferente do outro, nós podemos até pensar que às vezes o que motiva você não é o que me motiva. Dentro de uma organização, tem pessoas que são motivadas por dinheiro, mas tem pessoas que o dinheiro não ocupa um lugar de primazia para elas. Às vezes elas dão mais valor ao respeito, como a gente estava falando aqui, ao cuidado, ao acolhimento. Né? Então, quando eu consigo, enquanto gestor, enquanto protagonista do meu negócio, eu entendo que essa diversidade ela é importante, que ela existe e que ela pode se tornar um grande diferencial na construção do resultado, eu ganho muito com isso. Porque, afinal de contas, o que nós queremos numa organização não é produção de pessoas em massa. Né? O gestor ele precisa entender que ninguém vai ser igual a ele. Ele não pode desenvolver discípulos somente dele. Ele precisa desenvolver colaboradores que aprendam um pouco com ele, mas sem deixar de ser quem eles realmente são. E aí, a partir do momento que esse ser humano, desenvolvido por esse gestor, a partir da experiência que o gestor teve, mas ele consegue crescer sem deixar de ser quem ele é, ele pode, inclusive, alcançar um nível de maturidade, de experiência, que nem ele sabia que ele poderia encontrar. Oh, cara, legal. E você falou um negócio interessante, porque assim, você pegar as pessoas e quando você traz elas para a sua organização, para a sua empresa, né, você vai trabalhar, e essa diversidade ela é interessante porque nós aprendemos a todo momento. Né? Eu li um livro, A Ordem da Lei, a Lei da Ordem, acho que é a Lei da Ordem. E na Lei da Ordem ele fala o seguinte, que o ser humano
nós temos ainda aquele instinto de aprender por assimilação. Sim. E quando você tem uma diversidade de pessoas, né, ali junto de você, né, cada pessoa com sua crença, com suas ideologias, com suas filosofias de vida, com seu jeito de ser, assumindo aquilo que ele acha que ele deve assumir, né, que ele deve, como que ele deve se portar, né, sei lá, eu não sou tão especialista assim para falar disso, mas você aprende, você vai descobrindo quão humanas essas pessoas são, quão diferentes elas são e quanto elas podem contribuir e enriquecer o seu conhecimento, né, sua vivência pessoal. Você olha e começa a ver pessoas incríveis, né, que às vezes têm uma visão completamente diferente da sua, e isso é muito bom, porque você vai aprendendo. Então, ter isso dentro das empresas é importante. Agora, quando a gente fala, seguindo aqui essa linha, quando a gente fala de funcionários, né, as empresas, né, a gente fala de treinamento. Eu preciso de um bom funcionário, eu preciso de alguém que cuide bem do meu cliente, né, seja ele da indústria, da distribuição, da farmácia, mas vamos falar do varejo, né? Eu preciso cuidar daquele paciente que chega aqui para acolher. Você concorda que as empresas devem cuidar e treinar os funcionários, mas que também, você já meio que falou isso, é um dever dos funcionários também buscar esse conhecimento e esse desenvolvimento de suas habilidades? Perfeito, eu concordo, sim. O gestor do negócio, ele precisa conhecer do seu negócio para ele saber o que o seu time precisa ter para desempenhar bem as suas funções. Então, é dever das empresas investir no seu pessoal, né? Nos seus times, nas suas equipes, visando o desenvolvimento. Porque uma vez que eles fazem esse investimento, obviamente, eles receberão o retorno, né, sobre aquele investimento. O retorno, a gente fala do retorno do investimento da folha de pagamento, né? Agora, olhando para um lado do colaborador também, eu costumo dizer o seguinte para a minha equipe, Adão, e é uma máxima que eu guardei para a minha vida: só bebe água quem tem sede e só come quem tem fome. Porque imagina, se você não está com sede nem com fome, nós poderíamos servir o melhor banquete, que isso não faria sentido para você. O que eu quero dizer com isso? O colaborador, ele tem uma responsabilidade de desejar ser desenvolvido, ser treinado e querer crescer, alçar novos voos. Quando eu falo crescimento, não é só crescimento financeiro, é crescimento profissional, pessoal, claro, né, enfim. Então, a gente percebe aí que é uma via de mão dupla. A empresa, enquanto, né, o negócio, enquanto corporação, ela investe no time para que o time, uma vez desenvolvido, ele consiga executar sua tarefa com uma qualidade melhor e, consequentemente, com uma quantidade maior. Você ganha em produtividade quando você é desenvolvido e você adquire habilidades que você antes não tinha. Por um outro lado, é papel, sim, do colaborador entender que esse investimento está sendo feito nele. E sabe algo, Adão, que me chama a atenção e que muitas vezes eu percebo que a falha do colaborador, ela está no seguinte ponto: ele entende que o investimento que a indústria ou a empresa está fazendo nele é algo que vai beneficiar apenas a empresa. Mas ele esquece que esse investimento que foi colocado para o desenvolvimento dele, uma vez que ele abraça isso como um presente, aquilo que ele aprender pertence a ele. Ele vai levar para o resto da vida. Ele vai levar para o resto da vida, ou seja, não é apenas o colaborador da empresa que está crescendo pessoalmente ou profissionalmente. Aí nós voltamos novamente no nosso tema aqui, pessoas. É aquela pessoa, aquele indivíduo que está sendo desenvolvido para a vida. Ele pode pegar aquele conhecimento que ele adquiriu e aplicar aonde ele está hoje. Mas isso não se limita só onde ele está hoje. Eu tive muitas experiências de coisas que eu já aprendi aqui na Apsen, que me serviram para a vida. Então,
isso é um investimento que nós não conseguimos traduzir ele em valor, né? Ou seja, por mais que eu tenha um investimento financeiro, tenho, mas o ganho é muito mais do que financeiro. Então, é responsabilidade dos dois, é uma troca, né? Como eu te falei, eu sirvo o banquete, mas você vem com sede e fome, e a partir daí você se deleita e entende que você pode sair daqui saciado, e uma vez saciado, você consegue desenvolver suas atividades com maior maestria. Legal o que você falou. E eu sempre falo o seguinte, R. Ford dizia que pior do que treinar seu funcionário ir embora, porque o grande medo de todo dono de drogaria é, eu vou treinar, ele vai sair daqui, vai trabalhar no concorrente, ou então vai abrir uma drogaria para ele, vai ser meu concorrente. Pior do que treinar e o funcionário ir embora é não treinar. Perfeito. Porque você, uma vez que você treina, você tem a oportunidade de mostrar para aquele colaborador que ele faz parte do negócio. Portanto, uma vez que ele enxerga esse investimento da empresa, ele sabe que ali ele tem oportunidade de crescer, e ele entende, principalmente, que essa empresa é uma empresa diferente, porque ela tem um olhar para o desenvolvimento das pessoas. Então, ele pode sim ter esse pensamento, mas eu acho que é um pensamento que deveria ocupar um lugar secundário. Um lugar primário seria, treinando as pessoas, eu mostro para elas que elas podem permanecer aqui se elas quiserem, né? Claro. E elas permanecendo aqui, elas poderão alcançar outros voos juntos, né? À medida que ela quiser desenvolver, ou seja, a gente pode crescer junto, a gente pode dar as mãos aqui e crescer juntos. Perfeito. E isso é importante porque o que acontece? A maior parte das pessoas não tem essa ideia de entender que ela pode crescer junto da empresa. O que é crescer junto da empresa? E, ao contrário também, a empresa entender o quanto aquela pessoa pode colaborar para o crescimento dela, né? E que ambos vão crescer. Eu me lembro que há 11 anos atrás, quando o Melhor Compra foi fundado, né? Antes da sua fundação, eu fui convidado para fazer parte da diretoria. E uma das frases que o Rodrigo usou comigo foi: você vai crescer junto com a empresa. E que foi uma verdade, né? Não foi simplesmente uma fala por falar, né? Mas você ocupa o cargo de diretor desde lá. Sim, mas eu cresci profissionalmente, eu cresci como pessoa, eu cresci intelectualmente e fui levado para um outro nível justamente porque a empresa cresceu, né? Então, isso é importante quando a empresa faz esse gesto. Do outro lado também, é claro, é óbvio, você tem que entender e falar assim, espera aí, eu estou aqui para contribuir com esse crescimento mesmo. Perfeito. Né? E ao longo dos anos, eu lembro, esses dias eu encontrei com um amigo, nós trabalhamos, eu tinha 14 anos quando eu trabalhava na farmácia, e o nome dele é Carlos Humberto. Eu trabalhava na drogaria Ipadroga, que era do seu Josué e da dona Zarife, e que eram tios, né? Josué e Zarife já faleceram, eram tios do Marlon, né? Um amigo meu. E assim, e o Carlos falava conosco assim, cara, enquanto você estiver jovem, você aproveita, faz de tudo que você puder, tenta, se der errado, tenta de novo, tal. Quando você chegar mais ou menos 35 anos, 40 anos, você já dá uma estabilizada, porque você já está ficando velho, está na hora de começar a desacelerar e ter alguma coisa. Você não dá para ficar arriscando mais, sim. Né? A idade não te permite. Cara, foi o melhor conselho que eu recebi na minha vida. Porque você tenta, deu certo, beleza, você tenta, deu errado, eu vou tentar novamente. Sim. Porque pior do que tentar e dar errado é não tentar. Não tentar. Né? Então, assim, as pessoas, eu acho que as pessoas, elas têm que ter isso em mente, né? Mas, vamos lá, prosseguindo, né? Como o desenvolvimento de habilidades dos funcionários pode impactar diretamente na eficiência operacional de uma organização, de uma farmácia? Olha só, Adão, essa é uma pergunta bem interessante, e aí a gente precisa fazer uma distinção aqui entre eficácia e eficiência. Opa, né? Boa. Porque o que é ser eficaz? Eficaz é fazer o que tem que ser feito. Né? Estou lendo um livro agora, foi recém-lançado, do Ricardo Morici, né? Um homem que tem uma vasta experiência na área comercial, e quando ele fala de eficácia, lá no livro ele conta
faz uma ilustração, na verdade, de um carro, né? Pode pegar um carro com vazamento de óleo, né, fumando, enfim, com alto consumo. Aí você coloca ao lado desse carro um carro zero, não tem vazamento, o motor está bem alinhado, enfim. E aí ele faz a pergunta da eficácia. Qual dos dois é mais eficaz, ou, enfim, né? Daí os dois carros são eficazes, porque os dois podem te levar em algum lugar. Sim. Agora, quando você fala qual dos dois é mais eficiente, a gente vai, obviamente, entender que eficiente é o carro mais novo, porque ele, além de te levar onde você precisa, ele é mais econômico. Então, ele faz aquilo que se propõe, certo? Porém, ele faz isso com uma qualidade melhor. Então, quando a gente fala do impacto do desenvolvimento de pessoas no negócio, nós temos, por exemplo, esse exemplo dentro da própria Apsen, né? A Renata tem um livro dela publicado, onde ela fala exatamente disso, resumindo o livro de uma maneira bem simples aqui, né? Que o título do livro, para quem não conhece, Sucesso é o resultado de pessoas apaixonadas. E ali, ela fala exatamente como que o engajamento das pessoas e com as pessoas levou a Apsen a sair de um faturamento de 500 milhões para 1 bilhão em 4 anos. Que era essa a proposta, né, que a Renata teve. E a grande virada de chave foi exatamente esse olhar para as pessoas. Nós fomos em busca daquilo que a Apsen tinha de diferencial. E a grande surpresa que nós tivemos, né, surpresa assim, não que era algo novo, mas que nós conseguimos materializar isso, é que o grande diferencial eram as pessoas. Você conversa com as pessoas na Apsen, você percebe que elas têm algo que é difícil de encontrar hoje, paixão. Algumas pessoas chamam isso de sangue nos olhos, né? Uhum. Mas eu prefiro definir aqui como paixão. Então, uma vez que nós encontramos isso e percebemos que as pessoas são apaixonadas pelo negócio, a gente entendeu o seguinte: é possível fazer. É possível fazer porque nós temos o material, a matéria-prima. Agora a gente precisa o quê? Impulsionar essa matéria-prima e transformar ela em resultado, né, como a gente esperava. Então, você desenvolve o seu colaborador, ele vai poder te entregar uma eficácia maior, ou seja, ele pode fazer mais do que ele era solicitado, ele pode entregar mais resultados, mas ele não apenas pode entregar mais resultado, a qualidade da entrega é muito grande, que a gente estava falando da diferença de eficácia e eficiência. Quando a gente fala de eficiência, o colaborador que tem um investimento por parte da empresa e ele é treinado e desenvolvido, ele é mais eficiente. Ele é mais eficiente. E eficiência, trazendo esse exemplo que eu dei do carro, às vezes ele pode percorrer caminhos maiores com menor custo. Eu costumo dizer que o desenvolvimento, Adão, ele é como você preparar um cirurgião para ele fazer cortes precisos. Uhum. O cirurgião ele é treinado para fazer cortes precisos. Portanto, ele não pode errar. E o corte preciso, se ele sabe cortar reto, ele traz uma segurança tanto para o paciente, né, e ele reduz danos. Ou seja, ele desempenha a sua atividade de uma maneira mais cirúrgica. Tem um provérbio que diz que se tiver embotado o aço, tem que se pôr mais força. Ou seja, se a faca estiver enferrujada, você tem que pôr mais força para cortar. Uhum. Então, quando você desenvolve o colaborador, nada mais é do que você ajudá-lo a afiar o instrumento de trabalho, que é ele mesmo, para que ele consiga o quê? Ser mais assertivo e cortar com mais eficácia, com menor força. Isso traz menos desgaste físico, mental, e uma vez que ele está equilibrado em tudo isso, ele consegue estar mais feliz e, consequentemente, produzir mais. Que legal, cara. Rapaz, essa definição, bom, aqui não tem nada programado, viu, pessoal? Na realidade, eu peguei até o Rony de surpresa, né? Que se eu soubesse do livro, tivesse lido o livro, eu poderia ter extraído a pergunta de lá, esperando essa resposta. Mas fiquei, inclusive, feliz pela resposta. E aprendi mais um pouco. Eu falo com vocês que aqui é um grande aprendizado, né? O intuito do Por Trás do Balcão é levar conhecimento para todo mundo. E, cara, eu acabei de aprender aqui
por mais que a gente toda hora fale de eficácia e eficiência, né? Você viu que eu fiz a pergunta sobre eficiência e nem falei de eficácia. Mas é interessante essa situação, porque muitas das vezes você precisa ali de alguém para ocupar um determinado cargo e se coloca ele, e às vezes ele não está tão bem preparado, mas é o que você tem ali, é o que você acabou de dizer do carro, e ele vai suprir aquela necessidade e vai resolver. Mas se eu agora preparo, cuido, vou treinar, vou lapidá-lo, né? Lembrando que o ser humano é uma pedra bruta, que está aqui no mundo para ser lapidado, para melhorar no dia a dia. Perfeito. Né? Então, nada mais justo e perfeito do que lapidar essa pessoa, treiná-lo para que ele possa ser cada vez melhor. Eu tenho um exemplo disso, Adão. Eu posso falar aqui, porque eu tenho uma liberdade com esse colaborador. Eu tenho um colaborador na equipe que eu sempre acreditei no potencial dele, né? Inclusive, eu mesmo que fiz o processo seletivo com ele, eu mesmo contratei, e uma pessoa fantástica, um grande profissional, né? E daí, no início da trajetória dele conosco, ele não tinha uma boa entrega, sabe? E daí nós conversamos e desenvolvemos e saímos em campo juntos. E aí dei alguns feedbacks para ele, pedi alguns feedbacks também. E fomos em busca de melhorias do resultado. E esse resultado não veio de imediato, da maneira como a gente esperava. E aí, certo dia, eu estava com ele em campo e eu pensei assim, dessa vez eu vou mudar o olhar para esse colaborador. Eu preciso entender quem é essa pessoa. Eu acho que eu ainda não sei quem é essa pessoa. E aí eu comecei a mergulhar, né? Assim, claro que com toda ética, né? E pautado, né, nos valores humanos, enfim. E eu fui descobrindo quem de fato essa pessoa era. Isso, Adão, me proporcionou um crescimento pessoal, que eu aprendi, que a gente estava falando do aprendizado. A partir do momento que eu me permiti olhar para ela como ser humano, e o resultado que eu tive foi que ela também, né, se permitiu que ela me visse também como ser humano e não apenas como gestor dela, enfim. E a partir dessa abertura, eu comecei a perceber coisas que faziam parte do ser humano mesmo, né? E eu me vi como ser humano também, e falei, cara, eu também participo dessas mesmas questões aqui. E foi a partir daí, enxergando e conhecendo quem essa pessoa era, e quais eram as dores dela, como ser humano, não como profissional. Porque o profissional, nós falamos aqui, uma vez que ele foi contratado, você já entende que ele se encaixa, né, dentro do perfil que você busca. E daí, quando eu fui descobrir um pouco da história dessa pessoa, eu consegui dar algumas opiniões, né? Cara, se você me permite, eu acho que dentro desse cenário, já pensou em fazer isso? Você já pensou em tomar esse caminho? Cara, eu não tinha pensado, enfim, mas isso faz sentido para você? Poxa, faz sentido. Em questões de 30 dias, a resposta, Adão, foi tão grande, tão impactante, aí sim, no resultado, que eu cheguei para ele e falei assim, cara, o que aconteceu com você? Você é outra pessoa. E ele virou para mim e falou assim, Rony, depois daquela conversa que nós tivemos, eu entendi o que eu precisava fazer. Essa história, ela nos ensina algo interessante sobre pessoas, porque às vezes a gente pode cair no engano, Adão, de pegar um modelo de desenvolvimento de pessoas padronizado. Você contrata lá uma consultoria que funcionou em outras organizações e traz para o seu negócio. O farmacista traz ali para o time dele. Mas uma vez que ele não conhece quem é o time, e conhecimento aqui, eu estou dizendo o conhecimento das pessoas mesmo, ele pode correr o risco de fazer um investimento em uma baita consultoria e não ter resultado. Porque, às vezes, o que as suas pessoas precisam é algo individualizado e formatado especificamente para aquele contexto. Você vê que como que o olhar para as pessoas muda o resultado. Ao passo que, uma vez que eu estava olhando apenas para o número, eu não tive a oportunidade de desenvolvê-lo, nem de colher resultado. Então, isso faz muita diferença
no impacto. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, o impacto dele nas organizações, esse é um exemplo muito claro. Você desenvolve a pessoa, uma vez desenvolvida, isso vai impactar em resultados, que é o que toda empresa precisa também, né? Claro, nós vivemos de resultado. Todavia, você está coberto de razão. Eu acho que a gente, essa frase nem é minha, né? Na realidade, o Rodrigo ele sempre fala o seguinte: o cara que quando ele está trabalhando com a cabeça quente, ele produz menos, porque tem outras coisas ocupando o espaço dele, aquele pensamento que podia estar otimizado aqui para resolver qualquer situação. Uhum. Ele está preocupado com alguma coisa em casa. Então, assim, eu acho que, além de desenvolver pessoas, eu acho que faz parte também ajudá-las com os seus problemas cotidianos, dia a dia. Às vezes ele tem um problema em casa, e uma das coisas que eu acredito que o gestor tem que ser é empático. Perfeito. Acho que a empatia é a melhor forma que eu posso ter para entender a sua dor, o seu momento, o que você passa. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e ele disse que deu um balão, deu um aviso, né, num funcionário, porque o funcionário faltou. Falei, mas por quê? Como assim? Ah, porque ele faltou por um motivo banal. Falei, qual foi o motivo? O cachorrinho dele morreu e ele foi enterrar o cachorro. Eu falei, você acha que isso é banal? Ele disse, eu acho. Eu falei, por quê? Você já tentou se colocar no lugar dele? Você entende por que ele tem um cachorro? Qual que é a situação? Eu tenho um amigo, na realidade hoje ele já faleceu, mas a esposa dele ainda está viva. Ele tinha um filho, o filho infartou e faleceu. Um menino novo, 20 e poucos anos, infartou e faleceu. E a esposa dele ficou muito deprimida e ela, muito ruim. Ele foi lá e arrumou um casal de cachorro, né? E colocou ali. E ela agora começou a cuidar, e o cachorro começou a procriar, aquele negócio todo. Aí, com um pouco tinha cachorrada em casa, ele já estava vendendo cachorro. E aí, você está vendendo cachorro agora? Eu falei, rapaz, não. E aí ele foi me contar. E aquele cachorro, ele não substituiu o filho, é óbvio. Sim. Mas ele serviu como uma distração aqui, algo que fez com que ela suportasse melhor aquela dor, com que ela perdesse aqui. Então, assim, às vezes a gente precisa ter esse olhar empático com a pessoa que está ali. Eu só vou conseguir entender o próximo dessa forma, né? Olhando e me colocando no lugar dele. Se fosse eu, né? Cada um de nós lidamos de modos diferentes com a dor. Eu falo que eu não me dou bem em velório. Eu não gosto muito de velório. Por quê? Porque eu acho que ninguém sabe a dor que eu estou sentindo, nem eu sei a dor que a pessoa está sentindo, mesmo que eu já tenha passado por aquilo. Ah, perdi minha avó. Beleza. O outro perdeu a avó. Qual que é o nível de relacionamento dele? Porque o meu era um, o dele é outro. Isso vai influenciar no tipo de dor, né? Então, perfeito. Ou seja, qual é a sua dor? Para você que nos assiste aqui, você que é gestor de pessoas, pergunta para os seus colaboradores o que eles valorizam, o que dói neles, né? E a partir desse momento você vai conseguir, de repente, ouvir algumas respostas que talvez você nem imaginaria. Esse exemplo que você deu foi fundamental, né? Essencial. Para essa pessoa, a dor dela naquele momento era ter perdido o animal de estimação. E como ser humano que somos, de vez em quando a gente vai nos pegar em algumas dores. sim. E já imaginou se naquele momento da minha dor, o meu gestor, né, ele não me permita passar por essa dor? Essa dor acaba marcando de uma maneira ainda mais negativa, né? Sim. Então é importante conhecer o que as pessoas valorizam, quem elas são, porque a partir daí você, de repente, pode ganhar essa pessoa. Num momento como esse, né, você poderia, de repente, dar a ela um espaço para ela passar por esse luto, vamos dizer assim. Exatamente. Eu acho que, claro, a gente tem que avaliar tudo, não é simplesmente tirar uma conclusão já pré-estabelecida, né, como qualquer coisa banal. Quais são os principais desafios que as empresas, as farmácias, drogarias, indústria ou distribuidora, né,
Estou falando assim, pessoal, porque nós temos um seleto público aqui, né, do mercado farma. Então, quais são os principais desafios que essas empresas elas enfrentam ao tentar implementar programas de desenvolvimento de habilidades bem-sucedidos? O maior desafio, Adão, a gente até falava isso aqui um pouquinho antes, na minha visão, é você entender de uma maneira bem refinada a respeito do seu negócio e das pessoas que fazem parte da sua organização. Porque, como eu falava anteriormente, você encontra hoje muitas consultorias oferecendo programas de treinamento e de desenvolvimento para os profissionais da área farmacêutica. Agora, nem sempre aquilo que funcionou numa outra organização vai, de fato, funcionar para a sua organização. Porque, como nós falamos aqui, as pessoas são diferentes, as empresas são diferentes, os contextos são diferentes. Então, o maior desafio que as organizações enfrentam hoje é exatamente conhecer a fundo as suas pessoas e encontrar caminhos que ofereçam para as suas pessoas um conteúdo de desenvolvimento personalizado e que dialogue com a realidade do seu público. Uhum. Então, eu entendo que os desafios, eles são muitos, mas quando você entende o seu negócio, entende a sua pessoa, as suas pessoas, e você consegue trazer algo que dialoga, porque muitas vezes os treinamentos de cursos, enfim, eles são muito teóricos, né? E quando você consegue pegar um conteúdo, e não que a teoria não tenha valor, né? Ela tem que ter, mas os estudos já mostram hoje que a didática de passar a informação, o conhecimento, ela é mais importante do que o próprio conteúdo. Às vezes, a maneira como é apresentado, a pessoa presta mais atenção do que como se tivesse uma maneira menos lúdica, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, o grande desafio que eu vejo é levar um conteúdo que dialogue com a realidade do dia a dia das pessoas, para que elas não apenas ouçam o que está sendo dito ou aprendam o conceito daquilo que está sendo passado, mas que elas consigam traduzir isso para a realidade e se verem no dia a dia, entendendo o seguinte: olha, isso que está sendo dito, este vídeo, esse curso, essa palestra, ela tem tudo a ver com a realidade que eu enfrento lá do outro lado do balcão. Esse é o grande desafio, pegar todo o conteúdo que nós temos de desenvolvimento e fazer ele dialogar com o dia a dia prático das pessoas. Bacana, bacana. Sendo assim, você me fez lembrar de uma coisa. Bom, eu acredito que sempre a melhor forma, eu acho que a teoria ela é importante. Mas a teoria ela te deixa preso em algo que é teórico, né? Que você não experimentou, ou que quando você experimenta, você olha e fala assim, peraí, não é tão bem da forma que foi apresentado, né? Então, quando você faz de maneira lúdica, e aí quando você disse sobre essa forma lúdica de falar, eu me lembrei de que quando a gente, na Bíblia, sempre que Jesus é citado apresentando alguma coisa, alguma verdade, algum valor absoluto daquilo que ele queria dizer, ele usava um método de parábolas, Perfeito. né, de histórias, porque é o método mais fácil que você tem de assimilar. É algo que eu posso dizer, eu pego alguma coisa que é da teoria, mas vem cá e faço um método de parábolas, e o cara vai absorver melhor, compreender melhor, e depois conseguir aplicar aquilo ali de acordo, né? Porque em cada situação você aplica aquilo Perfeito. em um formato. Perfeito. Você vê que as histórias, elas nos envolvem, a ponto de nós olharmos para a história e falar assim, mas essa é a minha história. E você citou muito bem, né? As parábolas de Jesus, elas tinham esse objetivo. Porque uma vez que ele trazia grandes ensinamentos, porém, esses ensinamentos eram apresentados de uma maneira que aquele público, né, os seus ouvintes, conseguiam, de fato, se verem como parte daquela história, eles conseguiam captar muito mais claro a mensagem que estava por detrás daquela história contada, né?
A gente se envolve muito, o ser humano se envolve muito através de histórias, com filmes mesmo, né? A gente às vezes se pega, quem nunca se pegou aqui assistindo um filme e você tá tão engajado no filme que parece que todo o resto não tem sentido, né? Então você trouxe muito bem. Eu acho que o grande desafio é fornecer para as pessoas algo que seja prático. É algo que é poderoso, mas que também ele é prático para o dia a dia. Ele consegue alcançar o maior número de pessoas possível. Como nós falamos anteriormente da diversidade, você na organização, você na farmácia, você vai ter pessoas com experiência, pessoas sem experiências, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, e cada uma dessas pessoas é uma história diferente. O grande desafio é como que você traz um conteúdo que vai alcançar cada uma delas dentro da história que elas têm, do contexto que elas têm profissional, pessoal, né? E vai fazer com que isso faça sentido para que ela agora aplique aquilo na prática na hora que ela estiver atendendo um cliente que está lá na farmácia. Exato. E a vivência dela, seja ela mais nova ou mais velha, né, vai mostrar para a gente como que ela vai lidar com a pressão, por exemplo. Tem pessoas que não lidam muito bem com a pressão. Não sabe trabalhar sob pressão. Eu até disse, eu estava com um amigo semana passada, e eu estava dizendo para ela que naquele filme Red, Aposentados e Perigosos, sim, sim. O Bruce Willis, na hora que ele está lutando com o cara lá, quando ele invade a CIA, ele pergunta para o cara se, eu acho que é Cooper, né? Treinou ele fala, treinou, eu treinei Cooper. Então, assim, eu falo para o pessoal, eu fui treinado sob pressão psicológica. Meu pai fazia muita pressão, então eu lido muito bem com pressões. Mas nem todo mundo é da mesma forma. Então eu tenho que entender isso. Eu tenho que ter essa sensibilidade, porque quando você diz aí, você tem pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas com diversidade de gênero aqui, né? Tudo isso aqui vai influenciar na forma que ela trabalha, na forma que ela aprende, na forma que ela conduz determinada situação. Exato. Então, eu acho que mais que treinar é entender, nesse problema aqui eu preciso colocar o Rony junto com o Adão aqui, porque o Rony tem uma habilidade que o Adão não tem e ele vai ajudá-lo aqui nisso aqui. Perfeito. Porque muitas das vezes nós dependemos uns dos outros, mesmo que seja lá no atendimento do cliente ali no balcão da farmácia. Essa dependência, essa interdependência, acho que é a palavra, né? Quando você falava, eu estava pensando aqui, todos os filmes de super-heróis. Vou pegar aqui o filme, né, Os Vingadores, por exemplo. Você vê ali que não é um filme de um super-herói. Não. É um filme com vários super-heróis. E por mais que sejam super-heróis, esses filmes eles nos mostram que até mesmo os super-heróis têm pontos fracos. E é interessante que em muitos casos, você tem ali um super-herói que ele não está conseguindo, com todo o seu poder, a sua força, vencer algo. E, de repente, vem um outro super-herói que tinha um poder diferente do dele e consegue ajudá-lo a se livrar daquele problema. Todo esse enredo converge na seguinte questão: nós vencemos juntos. Então, eu fiquei pensando nessa questão do filme, porque muitas vezes o gestor ele se pega nessa posição de super-herói, né, onde ele entende que ele pensa que somente ele vai dar conta de tudo, né, quando na verdade nem mesmo os super-heróis dão conta de resolver todos os problemas. Não. Então, a grande sacada, né, dessa mescla de super-heróis é que cada um, você pega o Hulk e a força, né, você pega o Superman, ele voa. Você pega um outro, ele tem uma visão além do alcance de todos. Então, olha como que esse grupo, trabalhando cada um dentro da sua posição e com o seu, entre aspas, poder, que a gente poderia chamar aqui de expertise ou habilidade, né? Cada um trabalhando na sua posição, tudo converge no resultado do todo. Ou seja, no final, todos venceram, porque cada um fez a sua parte e contribuiu com a expertise e a habilidade que tinha. Verdade. Foram super-heróis, foram os super-heróis e não o super-herói. É por isso que é uma liga, né? É uma liga. A Liga da Justiça. Perfeito, exatamente. Eu gosto desse exemplo e eu sempre cito lá na empresa, mas eu cito de forma diferente. Eu sempre falo com o pessoal, faço a comparação com um time de futebol. Você tem um time de futebol, você tem ali em campo 11 jogadores, né? Eles estão
cada um atuando em uma posição diferente. Quando o time ganhou todos. Quando perde, geralmente as pessoas tendem a colocar a culpa só no técnico. O técnico não vai em campo. Quando ganha ou quando é campeão, quem ganhou? Foi o elenco que estava em campo, foi o técnico que fez um bom trabalho, foi o auxiliar técnico, foi o massagista, foi o médico do clube, foi o pessoal que cuida dos uniformes, lavando, preparando, alimentação. Então, assim, tem todo um aparato por trás daquilo ali. Então, por isso que eu disse que é fundamental e toda empresa precisa valorizar os seus funcionários, né? Porque desde quem está limpando até o diretor da empresa, ambos são importantes e tiveram uma contribuição formidável para que aquele resultado fosse alcançado. Tem uma frase que que a rede está lançando agora, inclusive, né? Nós vamos lançar, que é um novo slogan, que é "Juntos nós somos imbatíveis". Perfeito. Né? Traduz muito bem o que você disse aí, traduz a questão do time de futebol. Juntos somos imbatíveis. Né? Separado, e aí eu sempre digo, separado, não é sozinho, você vai mais rápido. Juntos, nós vamos mais longe. Mais longe. Né? Então, quanto mais pessoas estão envolvidas naquilo ali, maior a chance da gente conseguir conquistar aquele êxito, maior a chance da gente alcançar o resultado. Né? E se ganhar, ganhamos todos. Se perder, perdemos todos. Ninguém perde sozinho. Nem ninguém pode ser crucificado. É claro que alguém tem sempre uma responsabilidade maior, né? Mas todos perdem juntos. Perfeito. Vamos lá. Quais estratégias eficazes as empresas podem adotar para promover um ambiente de trabalho inclusivo e motivador? Perfeito. Essa pergunta, mais uma, né, muito importante. O primeiro ponto aí, que eu acho que a gente precisa olhar, é a questão da motivação. Certa vez eu ouvi uma frase que diz que motivação é igual banho, né? Você precisa cultivar isso todos os dias. Todos os dias. Né? E aí, a grande questão é entender primeiro o que motiva cada um. Nós falamos de diversidade, né? Sim. Nós falamos de diversidade aqui, de inclusão, então eu preciso entender, uma vez que eu tenho um time diverso, cada um tem as suas próprias motivações. Então, uma vez que eu entendo quais são as motivações, eu consigo agora trabalhar isso no meu time. Então, às vezes, um aumento de salário pode motivar o time? Pode, mas nem todos. Isso pode ser a grande maioria. Eu costumo dizer que desculpa te interromper, à vontade. Mas eu costumo dizer que salário é um negócio que motiva por um breve período. O cara que é motivado por salário, né? Porque uma coisa é motivação por salário, outra coisa é motivação por dinheiro, né? Exato. Mas a motivação por salário, eu ganho 1.000, passo a ganhar 2.000, fiquei feliz, estou ganhando 2.000. Daqui a pouco estou gastando os 2.000 que eu ganho, já é insuficiente, já estou insatisfeito novamente, quero ganhar 4. E sempre vai ficar buscando ali. Então, a motivação por salário, ela costuma ser ruim, concorda? Sim. Eu acho que o real valor, o real motivo precisa ser outro, que não seja salário, porque o salário, eu acho que o salário é o resultado, é a consequência dos nossos esforços, daquilo que da semente que nós plantamos. Me lembrei de um episódio que eu gravei te interrompi, estou tomando seu tempo. Não, por favor, mas estamos... eu gravei um episódio com o Benício Machado, da Oriente, e ele falou uma coisa fantástica, que na vida, ao longo dela, nós plantamos sementes em diversos terrenos. Em alguns vão frutificar, outros não, mas não importa. No final das contas, aquele que frutificar vai nascer, vai dar um pé e depois nós vamos colher. Então, assim, eu acho que salário é um negócio que a gente colhe. Perfeito. Concorda? Perfeito, perfeito. E, inclusive, tem um versículo bíblico, né, que nos diz que o homem colhe aquilo que ele planta. Exato. Então, não tem como fugir dessa lei da semeadura, né? Mas a gente precisa entender, já se fala muito da expressão felicidade corporativa. Né? Então, como cultivar esse ambiente, né, saudável e motivador? A questão é, eu estou proporcionando um ambiente onde as pessoas são felizes
desenvolvendo aquilo que elas estão desenvolvendo? Então, nós falamos aqui da motivação e falamos também da importância do ambiente. Então, eu preciso ter um ambiente, primeiro, cultivado pelo respeito. As pessoas precisam se sentir respeitadas dentro das organizações. As pessoas precisam se sentir valorizadas. E aí, nós voltamos aqui à questão de valor. Nem sempre o que é valor para você vai ter valor para mim. Então, eu preciso tratar de maneira individualizada. O que o meu time entende como valor? O que eu posso fazer para valorizar essas pessoas? Será uma retribuição financeira? Será uma retribuição emocional? Um prêmio? Será um ambiente onde eu consigo cultivar a liberdade psicológica? A segurança psicológica, melhor dizendo, aonde cada um tem a liberdade de trazer a sua contribuição sem julgamento, aonde o colaborador ele pode ser exatamente quem ele é, sem ele ser julgado, um ambiente onde os colaboradores eles podem errar, não no sentido de que o erro é algo normal, mas um ambiente que entende que o erro faz parte do processo da busca por melhorias. Porque muitas organizações ainda, uma vez que elas não toleram o erro, Adão, elas acabam perdendo grandes contribuições porque os colaboradores têm medo de trazerem as suas ideias, os seus insights, as suas contribuições e serem rechaçados por aquilo. Então, um ambiente que respeita as pessoas, um ambiente que valoriza as pessoas, um ambiente que dá para elas segurança, cuidado, empatia, como você disse, e um ambiente onde elas podem ser quem elas são, e inclusive podem trazer os seus insights e estarem cientes de que, se elas errarem, o erro não será punido, mas visto como um acidente ao longo do caminho em busca da assertividade. Esse ambiente é um ambiente que se torna produtivo, motivador e frutífero. Interessante. E você falou um negócio que é verdade. Não é ser conivente com o erro. Não é dizer que você pode vir cá, erra à vontade. Não é isso que nós estamos dizendo. É entender quando se errou, tentando buscar. Eu sempre digo que é melhor errar por excesso pecar por excesso do que por omissão. E o erro é esse tipo de erro que você está falando, certo? Sim. No intuito de querer alcançar um resultado, bater uma meta, de buscar uma melhoria, eu tentei, tomei o caminho errado, às vezes precipitei, a gente costuma precipitar. Entender que, poxa, desperdiçamos aqui uma energia, dinheiro, sei lá, alguma coisa, mas até onde que isso aqui foi algo que era normal, né, acontecer, claro, todo negócio é de risco, né? Tudo que a gente faz na vida é de risco, pode dar certo como pode dar errado. E quando você proporciona esse ambiente, né, onde as pessoas podem contribuir sem medo de serem julgadas, né, que é a segurança psicológica, o erro ele passa a produzir uma experiência, as pessoas aprendem quando erram. Agora, quando você tem um ambiente de retaliação do erro, ele não se torna produtivo, ele não gera aprendizado, ele gera dor. Então, quando eu cultivo esse ambiente, as pessoas elas vão sim em busca de acertar, mas quando errarem, aquele erro servirá para alguma coisa, servirá como experiência e não como punição. Exato. E o erro é muito importante, ele faz bem na vida do ser humano. Olha só que negócio interessante. Eu ouvi contar uma vez a história do lobo, do urso e da raposa. Ambos saíram para caçar e fizeram um pacto lá de caçar e voltar e apresentar a caça. Cada um pegou uma lebre. Quando eles voltaram, o urso olhou para o lobo e para a raposa e falou: e aí? Como é que nós vamos dividir isso aqui? Aí a raposa, o lobo olhou e falou assim: dividir? Você está ficando doido? Cada um fica com o seu. Aí o urso ficou nervoso, foi lá, pegou o lobo, estraçalhou o lobo, matou ele, devorou ele, olhou para a raposa e falou: e aí? Como é que nós vamos dividir isso aqui? Da seguinte forma, seu urso, você fica com a lebre que você pegou, com a lebre do lobo e com a minha. E virou as costas e saiu. Ou seja, tem pessoas que aprendem com o seu próprio erro e muitas das vezes esse erro pode custar muito caro. Sim, sim. Ele pode não conseguir, o erro pode ser tão fatal a ponto dele não se reerguer. Então é importante que se considere o que está se fazendo, porque
existe, é o que nós dissemos aqui, nós não estamos sempre coniventes com erro. Existem erros que são perdoáveis. Perfeito. Até porque, Adão, o ambiente que proporciona e incentiva até o pensamento fora da caixa, né, proporciona o colaborador a arriscar, ele não retira a responsabilidade de cada indivíduo. Né? E aí é interessante a gente pensar nesse ambiente que proporciona, né, essa, entre aspas, essa liberdade do erro. É um ambiente que eu entro nele consciente de que o meu objetivo é acertar. Mas se eu errar, ainda assim o erro é a minha responsabilidade. Sim. Né? Isso é maturidade. Né? Então, eu sei que, embora a organização ela me ofereça esse ambiente, eu ainda serei responsável por aquele erro. A única diferença é que eu ainda sou responsável por esse erro, mas eu irei aprender com ele e arcarei com as responsabilidades. É diferente de um ambiente onde o erro ele não é tolerado em nenhuma hipótese, que as pessoas têm que ficar pisando em ovos, e aí, de repente, ela pisa e um ovo quebra. E ela vai falar assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Quebrei um ovo. O que eu vou ter que fazer? Aí ele começa, de repente, a achar caminhos para... Eu vou ter que inventar alguma coisa, e tudo isso com medo. Né? E o medo ele acaba sendo o quê? Um bloqueio. Aonde tem medo, a criatividade também é impactada. Então, a gente perde essa capacidade de contribuição das pessoas quando a gente estabelece um ambiente que elas não podem errar e, consequentemente, isso gera nelas um medo impressionante. Entendi. Rapaz, você falou um negócio que é muito interessante. As pessoas, muitas das vezes, trabalham nas organizações, sejam elas do tamanho que for, com medo, né, de se expor, e você fala, aí pega um pedaço da frase que você disse lá no início, medo de dizer realmente quem são e como se portam. A melhor coisa que tem é quando você já pode realmente dizer, pô, esse aqui sou eu, né, eu estou aqui, penso assim, sou assim, creio nisso, acredito naquilo, me comporto dessa forma, tenho essa definição de pessoa, não importa. E sigo em frente, as pessoas sabem respeitar. Eu acho que isso é importante também, né, e nós vemos muitas pessoas sofrendo de abuso no emprego lá, não é abuso, né? Você tem o... Eu estou entendendo bem o que você falou, me fugiu agora o nome. Me fugiu apenas só o nome técnico, mas eu estou entendendo bem o que você está falando. Exato, assédio. Assédio, isso, assédio. Isso, um assédio. Acaba sendo assediado de forma moralmente, né? E isso prejudica esse desenvolvimento, esse desempenho, tudo isso. Exato, exato. Segundo a Renata Spalletti, agora eu estou falando da Renata, né? Que escreveu o livro. Essa é a nossa mentora aí. Que escreveu o livro que eu ganhei, e é fantástico. Eu já li o livro, né? Ela diz o seguinte, abre aspas, apenas quando as pessoas se alinham, acreditam no propósito e assumem como bandeira que as empresas deixam de ter apenas funcionários e passam a ter colaboradores. Fecha aspas. Como que o empreendedor faz essa virada de chave para que ele possa deixar de ter funcionário e passar a ter colaborador? Perfeito. É diferente, né? Muito diferente, né? Muito diferente. Você vê que, fazendo uma leitura assim simples, né, das palavras, o funcionário é aquele que só funciona, né? Exato. E tem muita coisa que funciona, mas não colabora. Vamos pensar assim, né? Outra hora nem funciona, né? Outra hora nem funciona, exato. Tem uns que não funcionam e nem colaboram, né? Mas olha só, é interessantíssimo essa questão, Adão, porque eu acho que para o colaborador incorporar isso, ele precisa de um modelo. E esse modelo vai estar exatamente no líder. Eu estava vindo para cá e estava ouvindo um podcast, e o rapaz deu um exemplo interessante, né? O podcast não é do contexto religioso, mas ele deu um exemplo, falando de cultura organizacional, de que às vezes as pessoas têm uma Bíblia em casa aberta, né?
E elas ficam ali abertas, né? A Bíblia fica ali aberta e as pessoas pensam que pelo fato dela estar aberta, ela vai produzir algo. Exato. Porém, ela continua com uma vida fora daquilo que está escrito ali. Então, respondendo sua pergunta, as empresas elas precisam entender que o gestor, o líder, ele dá a nota, ele dá o tom. Ou seja, ele aponta para onde a banda toca. Só que se o colaborador vê que o discurso dele é diferente da prática, ele vai se sentir inseguro. Então, ele vai ter dificuldade de incorporar essa cultura, essa missão das empresas, esse propósito. A partir do momento que eu, como gestor, como empresário, eu traduzo aquilo que é o propósito da empresa e eu passo a vivê-lo, e as pessoas percebem isso na medida que elas se relacionam comigo, elas começam a ter em mim um exemplo de uma pessoa que, essa é uma pessoa que ela tem a visão, tem os valores, tem a missão da empresa, tem o propósito da empresa impregnado na vida dela. No sangue dela corre esses valores, esses princípios, né? E a partir deste momento, o colaborador ele começa a meio que nos imitar. Ele percebe isso e ele começa a se sentir seguro e, ao mesmo tempo, responsável por viver na prática o propósito da empresa. E, em muitos casos, eu vou até além, Adão, ele até se descobre participante do propósito da empresa. Em qual sentido? Ele descobre o propósito da vida dele mesmo. Ou seja, quando ele começa a viver a empresa na prática, porque ele tem um exemplo, ele percebe que os valores não estão só escritos no papel, e nós começamos aqui falando do Renato, né, e eu falei que eu não apenas concordava com ele, mas eu vejo isso na prática. O Renato é uma pessoa, assim, o que ele passa nas redes sociais, nos posts dele, é o que ele é quando você está presencialmente com ele. É uma pessoa, assim, que você fica encantado como que ele vive aquilo que ele prega. E a partir do momento que você tem esse exemplo, você fala assim, cara, se o presidente da empresa vive isso, eu não posso aceitar menos quando eu estiver lá no campo, quando eu estiver desenvolvendo o meu trabalho. Então, a grande questão aí eu preciso viver a cultura e ser um exemplo primeiro. Se eu quero que os outros comprem a ideia, eu preciso comprar ela primeiro. E a partir daí, eu consigo conduzir o time. Porque se eu não acredito, eu não consigo ter convicção. Se eu não tenho convicção, as pessoas se sentem seguras. É verdade. Então, aproveitando a outra pergunta que estava aqui, já aproveitando a sua resposta, a pergunta seguinte era se o líder, se é ele quem inspira os seus colaboradores. O líder, então, o papel principal dele é de inspirar os seus colaboradores a se encontrarem, se acharem, né, encontrar, inclusive, seus ideais de vida, né, Sim. E o rumo, né, e contribuir para que essa pessoa cresça espiritualmente, fisicamente, intelectualmente, como pessoa, como ser humano, correto? Corretíssimo. Eu gostei disso que você falou, porque você colocou aí áreas que são tão importantes como as outras que a gente tinha falado. Nós falamos aqui do desenvolvimento profissional, pessoal, você tocou aí na parte espiritual, na parte intelectual, porque assim, o ser humano, ele não é um ser apenas financeiro, né? Ele é religioso também, ele Sim. é político, ele é social, enfim. E daí, Adão, o líder, ele é sim essa figura que inspira as pessoas, ou seja, ele deve inspirar. Só que essa inspiração, o líder tem que ter consciência disso. Vou dar um exemplo aqui em cima dessa questão. Pais, por exemplo, eu sou pai, né, tenho 2 filhas, uma de 15 e uma de 17 anos. Muitas vezes os pais, né, eles pensam que os filhos não estão observando o que eles estão fazendo, né? Certa vez eu ouvi um rapaz falando o seguinte, que o coleguinha dele da escola chegou para ele na escola e falou assim, olha, o meu pai vai me levar ao cinema esse final de semana e a gente vai ter um momento maravilhoso juntos. E então, vê se o seu pai tem um tempinho para levar você também, seria muito bom que a gente unisse as 2 famílias e fôssemos juntos.
E aí o coleguinha dele respondeu assim, olha, eu não vou poder ir no final de semana porque o meu pai vai estar muito ocupado lá na igreja, ensinando outros pais a como ser pai de família. Então, ou seja, o que ele estava querendo dizer é o seguinte, o meu pai, lá na igreja, ele ensina outros pais a serem bons pais de família. Mas aqui em casa, na prática, ele não é bem assim. Aham. Então, ou seja, o líder precisa entender que os liderados, eles se inspirarão nele, tanto para as coisas boas, para as condutas boas, para os bons exemplos, quanto para os maus exemplos também. Uhum. É aquela famosa questão, né? Se eu, como gestor, eu não faço aquilo que eu falo, a probabilidade dos colaboradores chegarem e falar assim, mas se o Rony não faz isso, por que ele vai exigir de mim fazer? Uhum. Então, eu preciso ter essa consciência de que aquilo que eu faço se torna um modelo, porque uma vez que eu estou numa posição de gestão, de liderança, isso me traz uma grande responsabilidade, porque aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, tem consequências na vida daquelas pessoas que estão debaixo da minha gestão. Então, eu posso ser uma pessoa que inspira para o bem, mas eu também posso ser uma pessoa que inspira para o mal. Em qual sentido? Eu posso produzir bons sentimentos e um ambiente produtivo e feliz, mas eu também posso criar um ambiente onde há desconfiança, onde há medo, como nós falamos aqui anteriormente. Então, o líder ele deve sim ser uma inspiração para os seus liderados, mas nós também entendemos que tem a responsabilidade também do liderado entender que, por mais que o líder tenha essa responsabilidade de inspirar, ele também tem uma participação nesse processo de se inspirar também. Uhum. Bom, pegando o que você disse aí, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Já dizia lá o tio Ben do Homem-Aranha, né? Sim. Então, como o líder ele tem uma grande responsabilidade, um grande poder, né, que é liderar, e é importante entender, porque quando a gente fala de liderança, antigamente falava-se muito na questão do chefe, hoje nós falamos muito em liderança. Líder, muitas das vezes, nem sempre é aquele que é colocado, porque tem pessoas que a gente institui como líder, mas as pessoas acabam seguindo a liderança de outra pessoa, porque tem pessoa que é um líder nato. Sim. Né? Então, um líder é aquela pessoa que vai estar à frente do time, que vai buscar o melhor para ele e para o objetivo que eles estão trabalhando, né? Então, procurando sempre preservar uns aos outros, ajudar. E o que você disse a respeito do pai, é muito importante. Nós que somos pais, né, nós somos o exemplo dos nossos filhos, exemplo de outras pessoas que se inspiram na gente. As pessoas sempre estão nos assistindo. Sim. Isso é praticamente impossível de não acontecer, né? Em todos os lugares onde nós estamos, uma vez que nós estamos numa posição de liderança, nós estamos numa posição também de exposição. E as pessoas sempre estão nos observando. E eu achei interessante o que você falou, é que a liderança não se impõe. Não. A liderança se conquista. Né? Você não impõe a posição de líder sobre ninguém. Porque se alguém segue você, né, e te admira pela sua imposição, isso não tem nada a ver com liderança, né? As pessoas elas vão te seguir e vão te respeitar porque elas enxergam que você está junto com elas. Exato. Né? Então, você conquistou o respeito dessas pessoas. E a partir do momento que você conquistou, elas estarão com você aonde você apontar. É justamente isso. Eu gosto muito do exemplo, sabe? Ali na Bíblia tem um trecho, quando Jesus ressuscita, ele vira para os discípulos e fala com eles, pede para que eles o aguardem. E os discípulos um dia saíram andando e Pedro olha para se eu não me engano, o Mar da Galileia, e ele se lembra de quando ele era pescador e ele tem o desejo de pescar. E em momento algum ele tinha sido instituído como líder dos discípulos. Mas ele olha e fala assim, eu vou pescar. E os discípulos que estavam com ele falam assim, nós também vamos com você. Ele não chamou ninguém para ir. Mas todos se dispuseram a pescar porque ele estava indo pescar. Então, ou seja, eu não preciso te colocar como líder, né? Basta que você conquiste o respeito, né? Conquiste esse ar de líder. As pessoas saibam que você, às vezes com suas imperfeições, e nós sabemos o quão imperfeito ele era, né? Ele era um cara
mais colérico, mais sanguíneo, né? Você vê que ali, quando Jesus é preso, ele corta a orelha de Malco, Sim. né? Naquele Impulsivo, né? Impulsivo, né? Impulsivo. Querendo defender o mestre. Então, assim, muitas das vezes a gente tem um funcionário também, e aí pegando esse gancho aqui, tem aquele funcionário que ele ama tanto a empresa que às vezes ele naquela impulsividade, ele acaba fazendo algo tentando trazer o bem, mas que acaba manchando a empresa. É a questão do erro. Nós estamos voltando a duas perguntas atrás. Né? Sem querer, o cara erra. Mas ele erra tentando fazer o bem. Porque ele queria o bem, né? Ele, quando ele corta a orelha de mal, porque ele queria defender o seu mestre. Né? E ele fica triste lá porque aconteceu alguns episódios, não cabe nós contarmos aqui, mas ele volta lá, vai pescar e as pessoas, os outros discípulos o seguiram. Né? Então o líder, ele traz exemplos, ele conquista com exemplo, ele conquista o respeito e nem sempre ele vai ser, essa pessoa vai ser colocada como um gerente, como um supervisor. Exato. É importante que ele lembre-se disso. Perfeito, perfeito. Uma vez que ele tem o respeito das pessoas, e tem pessoas que elas são vistas como líderes, mas no core business dela não está a liderança. Né? Ou seja, ele não está, na carteira não está assinado, né? Que ele é um líder, que ele é um gestor, mas ele já conquistou tanto o respeito das pessoas com quem ele convive, né? Dos pares, que ele acaba sendo evidenciado como uma referência para as pessoas. Né? Então, isso é bem pertinente a gente observar, sim. Legal. Bom, de que maneira eu posso demonstrar confiança em minha equipe de vendas? Como instituir regras de tempo claras e objetivas sobre a entrega de resultado da farmácia? Pensando justamente porque é o seguinte, nós estamos falando aqui de farmácia e de desenvolvimento de pessoas, né? Lembrando que no final disso tudo nós precisamos desenvolver essas pessoas para que elas tragam resultado. Então, de que maneira eu posso fazer isso instituindo regras de tempo, deixando claro para ela qual é o objetivo da entrega do resultado dela ali, que no final das contas é atender o cliente da melhor maneira, acolhê-lo, né? Hoje a gente fala muito em acolhimento desse paciente, desse shopper. Como que eu posso fazer isso? Nós falamos bastante de pessoas, né? E isso que você está falando aí, nós agora chegamos ao outro protagonista aqui da história, né? Exato. Que é pessoas e resultados. Ou seja, a gente precisa ter isso muito claro. Toda organização hoje ela precisa de resultado. Ela existe, sim, né? Entre vários outros propósitos em obter lucro. Tem uma frase, Adão, que eu aprendi aqui na Apsen e eu guardei ela para mim. E ela é a seguinte: pessoas geram resultados e os resultados mantêm as pessoas. Então, uma frase que eu ouvi aqui na Apsen ao longo desses anos que eu estou aqui e eu guardei. Então, veja bem, essa frase eu acho que ela tem tudo a ver com essa pergunta. Se eu entendo que eu preciso valorizar as pessoas, né, e desenvolver, treinar, investir nelas, enfim, ao mesmo tempo eu preciso deixar claro para elas que esta empresa ela precisa gerar lucros. E uma vez que ela gera lucros, as pessoas são mantidas. Porque para desenvolver pessoas é necessário lucro. E uma vez que esse lucro vem, a empresa tem um retorno, ela consegue reinvestir parte deste lucro nas pessoas para que os lucros sejam aumentados. Então, nós não podemos desassociar o desenvolvimento de pessoas ao acompanhamento, por exemplo, de KPIs claros. O fato de eu valorizar as pessoas não significa que eu devo deixar de lado os objetivos, as metas individuais e coletivas. Então, quando eu associo essa gestão humanizada com a estipulação de estratégias claras, objetivas, transparentes, e cada colaborador consegue entender de maneira clara qual é o papel dele e qual é o resultado que ele precisa entregar, agora o ciclo fecha. Porque eu como colaborador, eu sou respeitado, eu sou valorizado, eu sou desenvolvido, eu sou importante para esse negócio
Logo, eu vou contribuir ainda mais, vou me entregar mais, e eu me entregando mais, eu proporciono melhores resultados. Eu entrego os KPIs que a empresa precisa e, automaticamente, a empresa, tendo uma saúde financeira equilibrada, eu consigo permanecer na posição que eu estou. A gente cai aqui naquela questão da semeadura. Nesse caso, o que o colaborador semeia? O colaborador semeia a semente que valoriza todo o investimento que a empresa colocou nele. O que ele colhe lá na frente? Um novo investimento que leva ele a um novo patamar, porque aquela empresa obteve lucro com o desenvolvimento daquele colaborador. Então, é associar pessoas com KPIs claros, ou seja, a gente precisa olhar para as pessoas e para os números, independente da ordem. Ou seja, eu não posso supervalorizar o lucro e desvalorizar as pessoas. Eu preciso trabalhar com os dois em conjuntos. O Renato, ele tem uma frase que ele diz assim, que o lucro é a consequência do bem que a empresa faz para a sociedade. Então, ou seja, a gente precisa associar que pessoas produzem resultados e os resultados irão manter as pessoas. Cara, que resposta fantástica. Porque, assim, o que você disse aí é muito importante, porque nós começamos aqui, e lembrando, nós já estamos no final, mas lembrando do tema, né? Nosso tema é o valor das pessoas nas organizações, e diante disso, se eu valorizo essas pessoas, eu acabo desenvolvendo elas para o sucesso. Sucesso esse profissional, sucesso esse pessoal, sucesso também da minha empresa, né? Então, quando a gente fala de sucesso, a gente está falando de um conjunto, não é? É separado. E eu desenvolvo essas pessoas para que elas tragam resultados para a empresa. E eu gostei da frase, que o resultado... As pessoas geram resultados. E o resultado e os resultados mantêm as pessoas. Pronto. Essa é a equação. Ficou claro, então, por que eu devo treinar? Por que você que está me ouvindo deve treinar os seus funcionários? Porque você, funcionário, deve melhorar suas habilidades, procurar o conhecimento, porque você vai produzir um resultado, e esse resultado vai mantê-lo ou vai levá-lo a um local onde você hoje talvez nem imagine. Se você me perguntasse há 10 anos atrás, 11 anos atrás, você imagina que daqui a 10 anos você vai estar à frente de um podcast, que você vai estar à frente de uma empresa de mentoria, eu diria que não. Todavia, eu sempre tive a ideia de que eu precisava produzir o resultado. O resultado ele é importante para a empresa, é importante para mim, porque eu tive um gestor, que foi meu amigo, já esteve aqui, que é o Márcio Saraiva, né? E ele falava o seguinte, eu trabalhava na Distrimed na época, ele falava, contra números não há argumento. Se você produz o número, ninguém pode te contestar. Então, ou seja, é o resultado que te mantém na empresa, né? É aquele número que você produz, aquilo que você produz, né? Seja ele realmente um número produzido. Perfeito. E melhor ainda, né, Adão, quando o número produzido vem com paixão. Nossa! Porque aí é gostoso construir o número. Né? Então, quando você tem pessoas apaixonadas, lógico que terão desafios, mas quando as pessoas estão encantadas e apaixonadas e amam aquilo que fazem, se torna um pouco mais leve. Não fácil, mas se torna um pouco mais leve e gratificante quando você entrega o resultado e, junto daquele resultado, você ainda é feliz. Verdade. Cara, e você falando, eu relembrando a minha história, né? Eu trabalhei na Distrimed, quando eu saí, o Rodrigo, o Xuxa, Sim. Ele entrou no meu lugar. E ele assumiu minha carteira de clientes. E eu me lembro que nós encontramos, ele falou comigo, eu preciso sentar com você, eu preciso saber como que você trabalhava. Por quê? Porque eu não quero mudar uma vírgula que você fazia, porque já estava dando certo. Olha, você inspirando, veja bem, né? Inspirando uma pessoa aí. Né? Da continuidade. E você não tem noção do que você está construindo. Às vezes você está fazendo ali e você não sabe que você vai inspirar outras pessoas. Então o papel do líder, né, eu não estava ali como um líder, mas eu construí algo que
Hoje eu posso dizer que eu fiz, né? Está aqui, eu construí, tá? É uma história e ninguém pode apagar isso da história. Exato. Né? E como é bom ser lembrado por algo bom que a gente faz. Então, a valorização das pessoas nas organizações ela é importante. Né? Você que está nos ouvindo, essa valorização é importante. O Rony, ele deu uma aula para nós aqui hoje com várias citações que eu vou ter que reassistir esse programa aqui para começar a anotar as citações. Gostei demais das citações que você trouxe aqui e elas são importantes para que a gente possa partir e fazer aquele ponto de reflexão, parar para pensar, analisar. E eu gosto muito disso no dia a dia porque eu acho que nós estamos em constante evolução. Então eu sempre falo, nunca pare de aprender. Né? O ser humano é um ser evolutivo, nós precisamos continuar evoluindo, crescendo, melhorando, né? E porque isso nos faz melhorar como pessoa, como ser humano, como profissional que somos no dia a dia. Lá no final, Adão, o que vai ficar é exatamente o que aprendemos com as pessoas. Né? Chegar, né, naquele sonho profissional, ele é muito importante, mas o caminho também, você aprender a curtir o caminho é muito bom. A jornada, né? E a jornada do conhecimento, a jornada do desenvolvimento e a jornada da relação humana, ela tem tantas sutilezas que a gente não pode nos permitir passar por ela sem contemplar tantas belezas. E lá na frente, você falou das experiências, né, que jamais poderão ser apagadas, e é exatamente isso. Você que engaja o seu time, você que é engajado pelo seu gestor também, né, você como ser humano, você precisa entender que essa é uma jornada que está sendo proposta para você. E essa jornada, ela propõe muitas oportunidades e, ao mesmo tempo, muitos desafios. Né? E se você estiver atento, você vai perceber que existe muito mais oportunidades do que até mesmo desafios, né? Sim. Tem muitas coisas que passam ali bem dos nossos olhos, que são oportunidades da gente exatamente crescer, que a vida nos coloca ali para a gente crescer como pessoa, como profissional, como ser humano, como indivíduo, né? Enfim, em todas as áreas da nossa vida. Então, a jornada é importante, a gente não pode passar por ela sem observar essas sutilezas aí. E você falou uma coisa importante que me trouxe à memória, uma música do Almir Sattler com o Renato Teixeira, aquela música Tocando em Frente, que quando ele diz, ando devagar, porque já tive pressa, e levo meu sorriso, porque já chorei demais. Hoje, sou tão feliz, e aí ele vai contando ali, aquilo é uma filosofia, essa música não é uma música, né? Não, é uma poesia, uma poesia filosófica, assim, que mostra como que é a nossa vida, né? Tem hora que uns chegam, outros vão embora, né? Só leva a certeza de que muito pouco, ou seja, a gente vai aprender nessa vida, nós vamos construir, mas nós vamos chegar lá no fim da vida e vamos descobrir que nós sabemos muito pouco, ou então não sabemos nada, né? E então, curtir a jornada, aproveitar bastante essa jornada, esse trajeto é importante, porque você pode olhar para trás e falar, foi difícil, mas eu venci. Mas eu venci, exatamente. E valorizar isso, né? Olha o que essa corporação, essa farmácia está me proporcionando viver aqui e agora. Tenho certeza que isso é uma sementinha que, se você acolhe e planta na sua vida, certamente você vai colher ela no futuro. Verdade, verdade. Eu aprendi em cada um dos locais que eu passei, que eu trabalhei, desde os meus 8 anos, e isso é importante na nossa jornada. Tenho certeza que você está bem. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Cara, quero te agradecer, deixar você fazer suas considerações finais. Adão, a recíproca também é verdadeira, eu quero te agradecer 1000 vezes, né, pela grande oportunidade que você me deu de estar aqui contando um pouquinho do que a gente vive lá na prática, né, do que a gente vive lá na ponta. Eu me sinto muito privilegiado, como eu comecei dizendo aqui, em estar com vocês e principalmente ao lado de você, que é um gigante aí do mercado farmacêutico, né? Um cara que eu tive o grande privilégio de conhecer e guardei você no coração, sabe? Você tem uma humildade muito grande e eu gosto de observar as pessoas e aprender com elas. Então, se tem algo que eu aprendi muito com você, foi a sua humildade,
né, a sua capacidade de conversar de uma maneira tão natural com as pessoas que deixa elas à vontade e proporciona um ambiente de crescimento gigantesco. E hoje, eu acho que o mais privilegiado aqui foi eu, porque eu cresci bastante nesse nosso bate-papo. Então, eu quero agradecer você, em nome da Apsen, agradecer também ao grupo, todo o grupo Melhor Compra, né, por essa oportunidade e pela parceria que a gente vem construindo aí com vocês também há muito tempo, né? E para você que nos assistiu, eu quero deixar aqui um desafio para você conversar com o seu time, conversar com a sua equipe e perguntá-las, né, questioná-las a respeito do que elas querem daqui para frente, quais são os sonhos, quais são as motivações, quais são os propósitos que elas têm, não apenas do ponto de vista profissional, mas quais são os desejos e os sonhos que elas têm como pessoas, né? Quero desafiar você a ter esse olhar também para as pessoas. Nós falamos aqui que os números são importantes, sim, eles precisam estar sempre recebendo aquele olhar atencioso de você, gestor. Mas o meu desafio é que você comece a dialogar com o seu time, com a sua equipe, e principalmente que você passe a conhecê-los, de fato, né? Conhecê-los, você só vai conseguir fazer isso a partir do momento que você estabelecer um ambiente seguro, um ambiente de abertura, onde as pessoas podem, de fato, trazer para fora aquilo que elas são, aquilo que elas desejam, aquilo que elas sonham, e a partir daí, você pode juntar todo esse material e devolver um presente para esse time, vindo aí da sua parte como empresa, como gestor da organização, um presente que você vai oferecer para o seu time, que vai ser nada mais, nada menos do que uma semente que você vai plantar e vão, no futuro, produzir muitos frutos. Lembre-se que pessoas geram resultados, os resultados mantêm as pessoas. Eu acho que essa é uma máxima e a gente consegue fechar bem com essa frase aqui. Sim, eu acho que você foi brilhante nisso tudo. Primeiro, eu tenho que te agradecer pela consideração e suas palavras de carinho para comigo. Eu fico, sinceramente, muito lisonjeado. Nós nos conhecemos e pode ter certeza que a recíproca é verdadeira. E eu o considero muito como um mestre, como alguém que pode e tem muito a nos ensinar, como ensinou aqui hoje. Obrigado. E assim, fiquei extremamente feliz com o nosso bate-papo aqui. Quero agradecê-lo, agradecer a Apsen por cedê-lo. Também falar um pouco da parceria da Apsen, né? Nós temos uma parceria, a Rede Melhor Compra tem uma parceria com o Laboratório Apsen, que, de certa forma, é bem recente, né? Tem 3 anos, né? Uhum. Mas, assim, a gente, se juntar esses 3 anos aí, a gente cresceu quase que 200%, né? Sim, sim. Crescemos 50% num ano, 60% no outro, e no outro ano crescemos mais 50 e tantos %, quando se pensava que ia crescer 20%, né? Pois é. Então, assim, crescimento após crescimento. Então, a Apsen agora também que está com... Quero mandar um abraço para a Catiúcia, que esteve aqui, na época que ela estava na Nova Química, agora está lá na Apsen, pessoa fantástica, e toda a equipe da Apsen, assim como o Renato, a Renata e todos que te liberaram para estar aqui. É um prazer realmente, em nome da Rede Melhor Compra, te agradeço por essa oportunidade. Nós aprendemos muito aqui hoje sobre como valorizar as pessoas e como as pessoas devem valorizar também as organizações. Porque o Rony deixou bem claro e foi muito preciso quando ele disse que isso é uma via de mão dupla, né? Um valorizando o outro para que nessa soma de esforços a gente alcance o melhor resultado. Eu quero agradecê-lo por nos ouvir, por nos assistir até esse momento e convidá-lo a nos seguir. Você que ainda não segue o Por Trás do Balcão, nosso canal oficial é Por Trás do Balcão, arroba Por Trás do Balcão oficial, né? Nosso link lá no Instagram. Nós estamos nas principais plataformas de streaming, né? A Amazon, Deezer, YouTube, Spotify. Então, assim, copie esse link, envie para o máximo de pessoas que você conhece. E o nosso objetivo é levar conhecimento para todo o varejo farmacêutico. Ok? Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo episódio, sempre Por Trás do Balcão. Um abraço.